Olá pessoal do primeiro ano, aqui é o professor Tiago com nossas aulas de matemática. Espero que vocês estejam bem. A ideia é nós nos despedirmos da função exponencial com tudo aquilo que a gente precisa. E está faltando o quê? Se é função, falta o gráfico, né? Até agora a gente ainda não viu o gráfico. Vamos agora numa outra modalidade, né? Agora eu apresentar vídeos um pouco mais compridos, né? Para termos mais contato, inclusive com bastante exemplos, certo? E focarmos bem em cada sessão do assunto. Acho que vai ser mais proveitoso. Muito bem. Não esqueça de dar uma olhada no livro didático, de procurar os exercícios. Se você não souber onde achar os exercícios, fala comigo que eu vou te mostrar onde tem mais para você desenvolver e dominar esse assunto. Vamos lá. Imagina aqui, primeiro vamos ver a construção desse gráfico, né? Importa a nós aqui. Imagina que você tem uma função definida pela lei, que nós vamos ver no terceiro vídeo dessa aula aqui, uma lei a mais simples possível, 2 elevado a x. Bom, para construir um gráfico, não sei se você já percebeu isso, a gente precisa construir uma tabela com valores de x e y. E é isso que nós vamos fazer. Então imagina aqui, primeiramente, que a gente joga em valor de menos 3. Então bora ver aqui. Quando o x valer menos 3, bom, para isso nós precisamos inverter esse valor aqui para que o número fique positivo. Então aqui eu vou perceber que vai ficar 1/8. Então quando o x valer menos 3, y vale 1/8. Valor bem pequeno, né? Se a gente for continuar nessa história aqui, precisamos de mais pontos, né? Quando o x valer menos 2. Bora ver o que vai acontecer aqui com menos 2. Menos 2. Invertemos novamente para que o expoente fique positivo. E o y deu 1/4. Certo? Bora continuar nessa brincadeira, fazer o x valer menos 1. Quando o x valer menos 1, eu inverto, vai ficar meio elevado a 1, que já é meio, 1/2, né? X valendo 0, vamos valores crescentes de x. Então aqui 2 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 vai dar 1, muito bem. Colocar mais o número 1, então vai ficar 2 elevado a 1, que vai dar 2. Na mesma ideia, vamos jogar mais o valor 2 e valor 3. Então, quando for 2 vai dar 4, certo? E quando for 3, vai dar 8. E se você for perceber, todos esses pontos estão representados ali no gráfico que eu já trouxe pronto. Só os valores pequenos, como 1/8, 1/4, meio, que é complicado a gente representar ali, mas eles estão ali, tá? Dá para perceber que eles vão aumentando. 1/8 é menor que 1/4, ou seja, 1/4 é maior, meio é maior. 1, quando o x for 0, esses pontos a gente já consegue ver bem aqui, olha. Quando o x for 0, o y vale 1. Quando o x for 1, olha aqui, vale 2 o y. Quando o x for 3, deixa eu sair daqui do meio. Quando o x for 3, o y vale 8. Então, tem algumas informações interessantes aqui. Primeira delas, né, para qualquer x, isso aqui é o símbolo de qualquer, tá? Esse A invertido. Qualquer x pertencente aos reais, a gente percebe que essa função 2 elevado a x, ela é positiva. Essa aqui, tá? Você vai ter que construir o gráfico para tirar essa conclusão, tá? Então, desse modo, a gente pode dizer que a imagem desse gráfico vai ser todos os reais positivos, tá? O mais seriam reais não negativos, mas como o zero não entra, porque nesse caso aqui, essa curva não toca o eixo x. Nunca esse gráfico vai dar zero. Esse gráfico aqui, 2 elevado a x, ele não toca. Não tem nenhum valor de x que você joga que o y dê zero. Nenhum. Já percebeu? Jogou valores negativos, valores positivos, jogou zero.
mas nunca vai dar, o y vai dar zero. Tá? É uma função crescente, você está percebendo, né, que ela está sempre subindo, certo? E é interessante ver esse formato, a gente usou a base ali do expoentes como sendo 2, é um número acima de 1. Por que eu estou falando isso? Para a gente analisar o segundo gráfico, o segundo formato desse gráfico aqui. Ó. Então aqui, se eu for montar a mesma tabela com vocês, também, por que não, né? Com os mesmos valores de x e y, colocar aqui menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Pensando aqui que nós temos uma função com a lei meio elevado a x, posso jogar, por exemplo, o primeiro valor, que seria o menos 3. Então vai ficar meio elevado a 3, que aí eu vou inverter para que isso fique positivo, e o y deu 8. Se eu fizer isso com todos os outros, da mesma forma que fiz no primeiro gráfico, aqui vai dar 4, aqui vai dar 2, aqui vai dar 1, aqui vai dar meio, 1/4 e 1/8. Muito bem. Bom, nesse caso aqui, o nosso gráfico é decrescente, dá para perceber. Se você for comparar também, todos esses pontos que nós estamos colocando na tabela estão ali no gráfico. Você precisa construir esses gráficos, tá? E colocar os pares ordenados. É decrescente. Por que ele é decrescente? Porque esse valor aqui, deixa eu destacar de vermelho, que está a base da potência, é um número que está entre, deixa eu colocar aqui, entre 0 e 1. Tá? Esse A, para fazer menção lá às letras que eu usei quando eu estava redefinindo potência para vocês. Então, se esse número está entre 0 e 1, ou seja, é um número fracionário, pequeno, entre 0 e 1, ele sempre vai dar uma função decrescente. E quando for negativo, Thiago? Não, a gente não faz potência com número negativo. Isso é definição de potência, tá? Então não tem como essa base da potência ser um número negativo. Ou ele é menor que 1, entre 0 e 1, ou maior que 1. Então quando ele é maior que 1, tá? Pode ser 1,00001, já é maior que 1. Vai dar uma função crescente. Agora, se ele for menor que 1, 0, alguma coisa, ele sempre vai dar decrescente. Dá para perceber que também aqui a imagem, ela também deu todos os reais positivos, certo? Esse gráfico aqui, esse não toca também o eixo X. Então agora vamos resolver um exemplo aqui, para finalizar essa ideia desse primeiro vídeo. Bom, ele quer que considere a função real definida por f de x igual a 1 menos 3 elevado a menos x. E quer que faça algumas análises. Bora construir então uma tabelinha com essa função. Deixa eu reescrevê-la bem aqui. F de x igual a 1 menos 3 elevado a menos x. E montar a minha tabelinha aqui, para que a gente perceba o que está acontecendo. X e y, né? Bora testar alguns valores aqui. Não vou colocar tantos agora. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Já dá o suficiente para perceber o que a gente precisa. Então, vai ficar o quê? F de x igual a 1 menos 3 elevado a menos, só que agora o x é menos 2. Então, f de x vai ficar 1 menos 3 elevado ao quadrado. F de x igual a 1 menos 9, que deu menos 8. Muito bem. E agora, você já entendeu? Vou acelerar um pouco o vídeo. Você já entendeu a ideia como é que funciona? Vou usar o x agora menos 1. Bom, essa foi a ideia aqui, né? Agora nós podemos meio que fazer um esboço do nosso gráfico.
Então nós temos aqui os valores, deixa eu colocar aqui menos 2, menos 1, o zero já está aqui, 1 e 2, só para nós percebermos o que está acontecendo. Bom, no eixo Y nós vamos ter o menos 8 aqui embaixo, né? Seria o menos 2, um pouco mais aqui em cima, de repente fique fora de escala, tá? O zero já está ali, seria o 2/3 e o 8/9, são valores bem pequenos aqui, certo? E bora fechar esses pares ordenados, menos 2 e menos 8, seria esse ponto aqui. O que é menos 2 e menos 8? Esse par ordenado aqui, ó. Menos 2 e menos 8. Temos o menos 1 e menos 2, está bem aqui. Quando x for 0, o y também vai ser 0, não é isso? Aí quando o x for 1, vai dar 2/3, ou seja, é um valor bem pequenininho, bem aqui, ó. E quando x for 2, vai dar 8/9, também um valor bem pequeno aqui. E a nossa função, o nosso gráfico vai dar isso aqui, ó. Tudo bem. Tem algum ponto aqui, dá para perceber que ele é um gráfico crescente, só que ele tem um ponto que ele não toca. O que é interessante a gente pensar aqui? Dá para perceber que quando ele for para o infinito, ele vai continuar seguindo. Então, eu preciso simular aqui, e quando esse nosso valor de x for infinito, se você for perceber aqui, trocando x valendo infinito, nós temos o quê? X, ou 1 menos 3 elevado a menos infinito. Pensa comigo, rapidinho. Inverto para ficar infinito aqui. Então, se você for perceber, 1 elevado ao infinito vai dar 1, mas 3 elevado ao infinito vai dar um número imenso, infinito, por que não dizer? Então, quando eu pego 1 e divido por infinito, isso vai dar muito próximo de 0. Porque imagina eu dividir uma pizza para infinitas pessoas, quanto cada um vai comer? 0 praticamente. Então, toda essa fração ali vai dar 0. Quando eu pegar 1 e diminuir de 0, esse f de x vai dar 1, certo? Então, esse número aqui é justamente o ponto onde o nosso gráfico não toca, tá? Deixa eu colocar aqui 1. E nós temos aqui o que nós chamamos de assíntota, que é justamente o ponto onde que o eixo não toca. Então, dá para perceber aqui que a imagem da nossa função vai ser todos os valores que vão desde o menos infinito até o 1, só que aberto, né? Porque ele não toca no 1, esse gráfico não toca no 1. Então dá para perceber aqui na letragem que ele é decrescente nos reais. Não, o gráfico está crescendo, tá? Então essa aqui está furada. É uma função par na letra B? Não, a função par ela tem um eixo de simetria com o eixo x. A parábola, por exemplo, passando pelo ponto zero, é uma função par, existe um rebatimento. Fala que tem o domínio que vai de 0 até mais infinito. Não, dá para perceber que no eixo x eu abarco todos os valores de x. Então, o domínio aqui está sendo todos os reais, não só a partir do 0. Ele diz que tem uma imagem que vai do menos infinito até o 1, todos os dois abertos. É o que a gente acabou de descobrir, né? Ele diz que tem uma função inversa, f de menos 1 igual a x. Está dizendo que é log de 3. Não, isso aqui já está viajando. Então, já descobrimos a nossa resposta, tá? Letra D. Bom, essa aqui foi a nossa ideia da construção do gráfico. Então, vamos para o nosso segundo vídeo agora.